Outro destaque: o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, prometeu conceder indulto a Jair Bolsonaro se ele for eleito presidente em 2026. O parlamentar é um dos muitos nomes que tentam atrair apoio dos eleitores do ex-presidente e se coloca à disposição para disputar o pleito. Para justificar, Zema afirmou que o país já concedeu indulto a vários criminosos. Essas as manifestações do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Você, Cristiano Beraldo, como a gente deve avaliar, analisar esse anúncio de Romeu Zema? Ele vem na esteira de Ronaldo Caiado, que tinha dado uma declaração muito parecida, muito similar. Você acha que tem mais um ingrediente de convicção ou de raio-x sobre o que acontece no Brasil, ou são os fatores eleitorais que pesam agora? O Romeu Zema é uma figura muito simpática, né? E gosta de manifestar sua simpatia para as pessoas porque ele tem apreço. E eu não tenho dúvida de que ele tem bastante apreço pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e, nesse caso, está aí afirmando que faria um indulto para o presidente caso fosse eleito nas eleições do ano que vem para o Palácio do Planalto. Mas quando a gente olha a vida real, aí a gente se lembra que, a gente está no Brasil e esse poder que a Constituição garante ao presidente da República já não vale mais absolutamente nada. Desde Michel Temer, professor de direito constitucional, um jurista profundo conhecedor da Constituição e das leis brasileiras, teve o seu ato impugnado pelo Supremo Tribunal Federal e depois isso virou um hábito recorrente. A gente precisa lembrar que quando Lula 2 e Dilma 1 e Dilma 2, eles, em razão do mensalão sobretudo, fizeram ali um carnaval para aliviar o peso da justiça em cima dos companheiros que foram flagrados cometendo crime, sobretudo crime com dinheiro público. Agora, desde que eles saíram do poder, acabou. Esse instrumento do indulto presidencial, ele perdeu completamente a sua força. E ali, essa é mais uma característica desse Brasil que depende de quem está e onde está para saber se a lei será ou não aplicada. Pois é, o Beraldo bem lembra desse indulto natalino de 2017 de Michel Temer. Muitas discussões naquela ocasião, né, Dávila? Você se lembra bem daquele episódio. Exatamente. O Beraldo sempre traz esse exemplo e é muito importante trazer esse exemplo, porque não se trata apenas de um presidente da República, como era o caso de Michel Temer. Como o Beraldo bem disse, é um exímio constitucionalista. Agora, esta banalização, esse desrespeito às prerrogativas do executivo, do legislativo, elas vão se banalizando de um jeito e talvez nós vamos ter que amanhã aprovar uma PEC com o artigo 1, que vai ser assim: é proibido desrespeitar a Constituição, porque a Constituição é desrespeitada todos os dias. Então, talvez nós vamos ter que aprovar uma PEC, Canhato. Essa PEC vai dizer assim, olha, não pode desrespeitar a Constituição. Esse é o artigo número 1 da Constituição. Porque é inacreditável. Como é que o Supremo desrespeita o direito do presidente da República? Isso é uma prerrogativa do presidente da República. Então, o presidente da República pode fazer o que ele bem quiser. Então, esses candidatos presidenciáveis podem prometer isso, mas como bem disse o Beraldo, se continuar a vida na anormalidade político-constitucional do país, pode ser um efeito nulo. E um efeito nulo que, de novo, viola uma prerrogativa exclusiva do Poder Executivo, como está na Constituição. Então, se nós não voltarmos à normalidade, nós vamos continuar vivendo nesse país, sem ordem, sem lei e sem respeito à Constituição. Bom, mas se Romeu Zema anuncia uma ação que pode ser revertida pela Justiça, então o objetivo é somente eleitoral, Mota? Não, eu acho que o governador Zema está fazendo a coisa certa. Ele mantém a esperança de que algum dia o Brasil volte à sua normalidade.
é uma esperança que todos nós tentamos manter de uma forma ou de outra, né? Porque senão, eu não sei o que a gente faria. Eu tenho, depois de muita reflexão, eu desenvolvi uma teoria própria a respeito dessa questão de Constituição, de respeito à Constituição, né? Pensei muito, o Brasil já teve 7 Constituições. Você imagina a primeira, nós tivemos a primeira Constituição. Aí as pessoas enchiam a boca para dizer, né? A nossa Constituição, temos que respeitar a Constituição. E a Constituição de 1824 realmente era uma Constituição boa. Tinha proteção à liberdade de expressão em 1824. Aí, daquela maravilha da Constituição, né? Durou 61 anos, se eu não me engano. Foi a que mais durou na história do Brasil. Aí chega um dia, dão um golpe de Estado, proclamam a República e criam outra Constituição. Você imagina a decepção do advogado constitucionalista que passou 61 anos de carreira defendendo a Constituição do Império. O que ele deve ter pensado? Agora virou bagunça. Acabaram com a Constituição, trocaram por outra. Quer saber do que mais? Agora vai vir essa, daqui a pouco vai vir outra, depois vai vir outra, depois vai vir outra, porque se quebrou o respeito pela Constituição. O que ficou provado, quando se trocou uma Constituição por outra, é que a Constituição é só um pedaço de papel, companheiro, com um monte de coisas escritas. A gente respeita se a gente quiser, se não quiser, não respeita. Deodoro não respeitou a Constituição, Floriano Peixoto não respeitou a Constituição, Prudente de Moraes não respeitou a Constituição, Getúlio Vargas não respeitou a Constituição, depois fez 2 Constituições dele. Então, eu me toquei, eu falei, gente, que ilusão é essa que a gente tem de que esse 7º pedaço de papel com regras escritas, 250 páginas, tá? Por que esse agora vai ser respeitado se nenhum dos 6 que vieram antes foi? Fica essa reflexão para vocês. Pois é. Pediu, Dávila, vai lá. Não, eu ia falar 2 coisas aqui importantes. Hoje, a Constituição brasileira já é a recordista mundial em número de emendas. Por quê? Por uma razão muito simples, Caniato. Nós banalizamos a lei. Como a lei não é respeitada, tem que logo aprovar uma PEC, porque o único jeito de ser respeitado ou tentar blindar um pouco uma lei é aprovar uma emenda constitucional, porque se aprova uma lei, ela é imediatamente contestada no Supremo Tribunal Federal e pode ser considerada inconstitucional. E uma PEC é mais difícil. Então, essa profusão de emendas constitucionais não mostra mais estabilidade, mostra instabilidade. O governo hoje legisla por meio de PEC, de emenda constitucional, não mais por lei ordinária. E aí nós precisamos lembrar um segundo ponto. O grande Capistrano de Abreu dizia o seguinte, que a Constituição Federal devia conter apenas 2 artigos. O primeiro artigo é: todo brasileiro tem de ter vergonha na cara. O segundo, revogam-se as disposições em contrário. Pois é, você, Cristiano Beraldo Mota, bem lembrou das constituições brasileiras, as mudanças que foram feitas ao longo dos anos, principalmente após os golpes, né, da história do país. E aí o Dávila menciona com um bom toque de ironia a necessidade de uma PEC para forçar o respeito à Constituição. Você, em mais de uma vez, defende uma nova Constituição, né, Cristiano Beraldo? Mas qual seria a garantia de respeito à nova Constituição, né? Essa Constituição de 1988, ela não se salva mais. Ela não teria uma PEC dizendo que ela precisaria ser cumprida. Eu acho que a atual Constituição brasileira, ela talvez tenha uma PEC que remeta àquela frase célebre e infeliz de Paulo Maluf, em que ele disse: estupra, mas não mata. A nossa Constituição é estuprada absolutamente todos os dias. E hoje ela luta só para não morrer. Mas o Brasil é muito maior do que isso. O Brasil e os brasileiros precisam de uma Constituição para valer. O Brasil e os brasileiros precisam de estados que tenham autonomia para cuidar dos seus assuntos regionais da forma devida. O Brasil e os brasileiros precisam de uma Constituição que reconheça que as demandas, a realidade, as necessidades do Acre são completamente diferentes
da realidade, das necessidades, das demandas de Pernambuco, que são diferentes de Santa Catarina, que são diferentes do Maranhão, do Amapá e por aí vai. É completamente surreal. E reforço aqui todo o meu respeito e admiração a todos os enfermeiros do Brasil, uma profissão que foi extremamente importante, fundamental, sobretudo durante a pandemia, mas não faz absolutamente nenhum sentido que o piso salarial da enfermagem esteja na Constituição. Isso não existe no mundo, isso só demonstra que a nossa Constituição atual é uma grande piada, que cabe tudo e não entrega nada. Entrega um poder excessivo àqueles cuja obrigação institucional é interpretá-la, porque do jeito que está, qualquer interpretação é possível. Uma nova Constituição é uma Constituição feita por pessoas que tenham capacidade para pensar o Brasil não de hoje e não de ontem, como a Constituição de 1988 foi feita. Precisamos de uma Constituição para o futuro. Uma Constituição que não fique se cercando de garantias, achando que aquilo que aconteceu e que desagradou e que levou ao pensamento de uma nova Constituição vai continuar acontecendo. Não vai, o mundo muda, o mundo evolui, o mundo avança. As pessoas precisam avançar, prosperar, e a Constituição ela tem que ser enxuta e completa o suficiente para dar conta do futuro, assim como a Constituição norte-americana faz há 200 anos. Portanto, Caniato, eu realmente não vejo um Brasil viável com este conjunto constitucional que temos sendo praticado. Nós estamos repercutindo a manifestação do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, prometendo indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro, caso ele seja eleito em 2026, eleito presidente da República. Mota, você enaltece o posicionamento de Romeu Zema, mas também entende que, dadas as atuais circunstâncias, seria grande a chance desse indulto concedido a Jair Bolsonaro ser derrubado na justiça, revertido pela Suprema Corte. Mas quando você fala que tem esperança em dias melhores, esses dias passam necessariamente por uma nova Constituição ou não é disso que se trata? Não, não é disso que se trata. Um dos países que mais respeitava até pouco tempo, agora isso mudou, mas era até pouco tempo considerado o berço do conceito dos direitos humanos, jamais teve uma Constituição escrita, que é o Reino Unido. O Reino Unido nunca teve uma Constituição escrita, né? Salvo engano, o primeiro país que teve uma Constituição escrita foi os Estados Unidos da América. A Constituição americana tem 4 páginas. 4 páginas. A nossa tem 250. A Constituição americana é a mesma, desde 1789 até hoje. O que faz diferença não é a Constituição. O que faz diferença são as pessoas, os homens, a mentalidade, a cultura. Quando a cultura está correta, quando a mente dos homens públicos está correta, então a Constituição se torna irrelevante. A Constituição não é o que faz a diferença. O que faz a diferença é a atitude. Então eu vejo nessa declaração do governador Zema a esperança de um dia em que a gente vai ter uma política um pouco melhor. Homens públicos realmente interessados em construir uma nação aqui. E não apenas em se perpetuar no poder para usufruir das vantagens mais simplórias, mais tacanhas. E para isso alimentam todo tipo de populismo, criam todo tipo de benefício de curto prazo que terá um custo enorme no futuro, hipotecam o futuro das nossas crianças em nome de prazeres e alegrias momentâneos, criam um clima de cultura na qual se aplaude o que é ruim, o que é nocivo, o que significa destruição das pessoas e das famílias, só porque isso é o que dá voto, é o que as pessoas acham bonito. Então eu acho que na mudança dessa cultura, Caniato,
E eu coloco essa responsabilidade também nas pessoas, nas famílias, nos pais e nas mães, que fazem vista grossa diante do que acontece, dos produtos que os seus filhos consomem, das músicas que eles ouvem, e depois ficam espantados quando os ídolos dos filhos se revelam integrantes de facções ou sobem em ônibus para fazer tumulto em porta de presídio. Essas pessoas só estão lá porque elas têm milhares ou milhões de consumidores dos produtos que elas fazem. Então, a responsabilidade por dar uma direção diferente ao país é de todos nós. Esqueçam essa história de nova Constituição. Não adianta nada fazer aqui uma Constituição igualzinha dos Estados Unidos se a atitude das pessoas continuar igual. Se muitos de nós continuarem achando que a lei vale para uns, mas não vale para outros. Eu, uma vez, Caniato, nunca esqueço disso. Eu conversava, por acaso, com um deputado aqui do Rio de Janeiro. Por acaso, um deputado que depois acabou envolvido em muita confusão aqui. A gente se encontrou numa ocasião, a gente estava conversando e ele dizia para mim: Roberto, você precisa ver como é que as coisas funcionam. Eu estou lá no meu gabinete, aí entra uma pessoa para falar comigo, fala: deputado, que coisa horrorosa esse nosso Estado, né? Essa corrupção, esse escândalo, ninguém faz nada direito. E aí, Roberto, ele dizia, a pessoa vira para mim e fala: deputado, tem uma vaguinha para o meu filho aqui no seu gabinete? É isso que tem que mudar. Legal, obrigado pelo depoimento importante, inclusive, nesse debate.